História do design gráfico brasileiro dos anos 60. Antes de começarmos a história do design gráfico brasileiro dos anos 60, vamos dar uma passada nos anos 50, que influenciou muito o nosso design. Em 1951, Pietro Bardi fundou o curso IAC, Instituto de Arte Contemporânea, no MASP, e trouxe ao Brasil o suíço Max Bill. Formado em arquitetura pela Bauhaus, se tornou diretor da Escola D1, Escola Superior da Forma, nesse mesmo ano. Em 1953, Bill veio novamente ao Brasil e se interessou em levar um brasileiro para estudar na Alemanha, na Escola D1. Então solicitou ao Bardi a indicar alguém. Bardi pensou em Geraldo de Barros, que também dava aula no IAC, mas Geraldo não pôde ir e indicou Alexandre Wöllner para ir em seu lugar. Wöllner foi para a Alemanha, se formou na Escola D1. Em um dos seus trabalhos realizados, foi auxiliar no desenvolvimento do Manual de Identidade Visual da Lufthansa. Em 1958, quando retornou ao Brasil, fundou junto com Geraldo de Barros o primeiro escritório de design do país, o Form-Informe. E em 1973 foi um dos fundadores da ESD, a primeira escola superior de desenho industrial no Brasil. Wöllner montou a grade curricular da faculdade baseada no estilo e na influência da Escola D1. O Form-Informe era referência e ponto de encontro de muitos designers daquela época, como o exemplo de Aloísio Magalhães. Nasceu em Recife, mesmo formado em Direito, foi um design que marcou os anos 60, criando diversas logomarcas para grandes empresas. Uma das mais marcantes foi a da Light. Usando a técnica do espelhamento, conseguiu executar um design simples, objetivo e eficiente. Rubem Martins liderou o Form-Informe desde 1959, com a saída de Wöllner. A marca da Bozano Cosméticos, criada por Rubem, foi uma das criações que mais se destacou. Em 1964, João Carlos Calduro e Ludovico Martino fundaram a Calduro Martino Arquitetos Associados. O escritório de design dominou o mercado durante as 2 décadas seguintes. Um dos projetos que ganhou destaque na época foi o da TV Cultura, formado por elementos que lembram uma figura humana. Dentre os diversos autores que escreveram sobre o design gráfico brasileiro dos anos 60, destacam-se os livros de Aloísio Magalhães e Alexandre Wöllner, e as capas dos livros se transformaram no meio de criação para outros artistas. As capas feitas por Eugênio Rich possuíam cores muito fortes, intensas e vibrantes, causando um alto contraste e impacto. A variação do alinhamento dos elementos tipográficos foi inovação na época. Com a saída de Eugênio Rich, Marius deu continuidade ao trabalho na editora Civilização Brasileira. Marius tinha um estilo diferente, mas manteve o alto contraste nas cores das capas e ousava bastante nas aplicações tipográficas. Jaime Cortez tinha uma particularidade em relação aos outros artistas. Ele aplicava suas ilustrações por toda a capa e com o nome do autor no alto, tornando um padrão usado por ele e identificado por todos. Clóvis Graciano se destacaram na criação de um tipo especial para cada coleção de livro. Isso chamava muita atenção e deixava a ilustração do livro alinhada com o título, criando um box, padrão usado por ele. Jean Calvi fez 2 capas que foram destaque nos anos 60. Ambas são livros de Carlos Drummond de Andrade. Em verso e prosa, há pedaços de algumas letras cortadas, e o vazio deixado pelo corte se complementa com as letras que não foram cortadas, melhorando a legibilidade. Senhor e Realidade foram 2 revistas que marcaram a valorização do design, que ficou responsável por organizar as imagens e os textos nas páginas, como exemplo da matéria na revista Realidade, com uma diagramação bem organizada. A Tropicália foi um movimento brasileiro, onde ocorreu mudanças nas áreas da cultura, manifestações através das músicas, do teatro, nas artes plásticas, e teve um designer chamado Rogério Duarte que se diferenciou através das criações das capas de discos, fugindo dos estilos usados e nas tendências trazidas da Alemanha.